E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje vamos explorar um pouquinho, vou tentar esclarecer um pouquinho mais para vocês aí o que são as ações do grupo BEST, né? Que é a equipe AGF aí do Ações Garantem o Futuro, que tem aí como mentor principal o Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Então, ações BEST, BESST, e aí a equipe AGF, que é a responsável por popularizar essa ideia de BEST aí para o mercado financeiro, para os investidores de forma geral. Então vamos dar uma explorada, vamos entender o que é esse BEST, o que significa isso afinal de contas, né? Então, para começar, o que é BEST, tá? É um acrônimo, né? Então, o acrônimo é o quê? É o conjunto de palavras, a gente tira alguma parte de cada uma dessas palavras e forma uma sigla, digamos assim. Então, esse acrônimo é formado pelas palavras banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Então, aqui vocês podem ver, né? B, banco, E, energia, S de saneamento, S também de seguro e T de telecomunicação. Então, esse é o acrônimo, né? Assim como Bacen, de Banco Central, assim como INSS, que é Instituto Nacional do Seguro Social, assim como CVM, Comissão de Valores Mobiliários, entre outros milhares de exemplos que a gente poderia citar aqui. Todos são acrônimos, nesse caso aqui é Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecomunicação. Mas sem um contexto a gente não consegue entender muito bem como a gente pode utilizar isso, né? Então vamos dar uma olhadinha no porquê essas palavras estão aqui. Por que banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicação? Bom, o que representa afinal de contas? A sigla representa os setores da economia preferidos pela equipe AGF. Todos eles têm em comum a característica de serem perenes, ou seja, têm demanda contínua e crescente ao longo do tempo. Além disso, a barreira de entrada é grande e as margens geralmente são generosas. Quando eu me refiro a margens, me refiro ao que sobra da operação da empresa, como a margem EBIT, a margem EBITDA, a margem de lucro líquido, por exemplo, que é a que nos interessa no final das contas, né? Que é o que vai fornecer a distribuição de dividendos para a gente. Então, as margens dessas empresas, desses setores, geralmente são margens generosas. Essas características permitem que as empresas ligadas a esses setores tenham previsibilidade de receita, possam crescer de forma contínua e distribuam dividendos de forma recorrente. Então, são empresas que elas não têm tanta oscilação, digamos assim. É claro que elas vão oscilar, porque renda variável é isso, oscila mesmo, varia, né, como o nome próprio já diz, mas elas têm um comportamento diferente de uma ação de commodity, por exemplo, como a Vale, como a Petrobras, ou como empresas do varejo, que têm margens curtas, né, margens pequenas, e empresas, enfim, que lidam com setores da economia que são mais voláteis, digamos assim. Essas empresas aqui, elas estão em setores muito mais resilientes. Bom, e aqui é uma imagem que representa, então, algumas empresas que eu coloquei aqui para a gente analisar essa ideia de setor BEST, né? Então, o B de bancos, né? A gente tem principalmente quem aqui? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, são os 4 maiores bancos que a gente tem aí, bancos comerciais, né? Não bancos de investimento propriamente dizem. Eles têm braços de investimento, braços de seguro, por exemplo, mas o banco em si, a empresa, é do setor bancário. Então, eu coloquei os 4 principais aqui. A gente tem aí nos últimos anos bancos digitais surgindo, né? A gente tem um banco de investimento crescendo muito, que é o BTG. A gente tem o Banco Inter, que também é um banco mais comercial, digamos, mas bastante voltado a investimentos. Eu utilizo muito o Banco Inter para a parte de investimentos, principalmente de ações aí. Na parte da energia, a gente tem então algumas aqui como CEMIG, Transmissão Paulista, Taesa, excelentes empresas, tá? Taesa, sou suspeito para falar, sou muito fã de Taesa. Transmissão Paulista, excelente também. Na parte de saneamento, a gente tem aqui Sabesp, Sanepar, aqui é de São Paulo, a Sanepar é do Paraná. A parte de seguros, a gente tem aí Caixa Seguridade, Porto Seguros, BB Seguridade. Tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade, elas têm esse nome justamente porque elas são, sim, os braços da parte de seguros, tanto do Banco do Brasil, no caso da BB Seguridade, quanto da Caixa Econômica Federal, no caso da Caixa Seguridade. E a Porto Seguros é a única que ela é, de fato, nasce como uma empresa de seguros e assim está até hoje, né? As outras duas, elas foram desramificadas, digamos assim. Elas foram transformadas em empresas à parte com capital aberto e aí é possível investir nelas, porque a Caixa Econômica Federal, como banco, não tem capital aberto, por exemplo, né? É um banco público. E no caso da telecomunicação, a gente tem aí principalmente TIM e Vivo, né? A telecomunicação a gente pensa, claro, em operadoras telefônicas, e alguns anos atrás, não tanto tempo assim, era principalmente questão de ligações e tudo mais. Hoje em dia a gente pensa principalmente em dados, né, pessoal? Internet, que é o principal aqui. Então o que a gente tem de opção
Em telecomunicação é Vivo e TIM, tá? A grosso modo, assim, não tem muito para onde correr nesse setor da sigla BEST aqui no Brasil. Então não tem muita opção e a barreira de entrada é gigante, é difícil estabelecer, exige um alto custo para tu poder entrar, exige uma infraestrutura bastante grande, porque o país é realmente um país muito grande. Então, o setor de telecomunicações aqui, assim como os outros, mas talvez na minha visão, assim, o de telecomunicação seja mais ainda nesse caso, né, seja pior, a barreira de entrada seja a mais complexa de todos aqui. E a gente pode ver que de todas, a gente tem duas empresas aqui, né, num país inteiro, duas empresas dominando basicamente o mercado. A gente tem a Claro, por exemplo, que também tem bastante cliente, mas ela não tem capital aberto, e a Oi, que a gente sabe que está em recuperação judicial aí, e está numa situação bastante difícil. Então, aquele famoso, o vencedor leva tudo aqui, né? A gente tem Vivo e TIM aí disputando, e a Vivo, pessoalmente eu gosto muito da Vivo como empresa para investir, não só porque eu tenho o chip deles, né? Não só porque eu uso o serviço da Vivo, mas a empresa é realmente muito boa, distribui dividendos, é uma empresa perene, oscila pouco, é quase como uma ação de renda fixa, assim como outras aqui também, mas a Vivo se destaca bastante nesse aspecto. E vamos dar uma olhadinha então agora se de fato essas empresas elas se mostram resilientes na questão de crescimento do nosso patrimônio, né? O que aconteceria se a gente investisse nessas empresas? Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela novamente aí. Eu estou aqui no site Status Invest, é o site que eu mais utilizo aí. Eu fui na aba de comparadores aqui em rentabilidade, tá? E a gente consegue comparar empresas, inclusive colocando os dividendos juntos, né? E aí, para acessar essa página aqui, vocês vão ter que fazer login, tá? Aqui eu estou na minha conta, né? Que eu tenho conta ali no Status Invest, que eu utilizo para fazer consolidação de carteira. Vocês façam um login aí em acessem, que vocês vão ter acesso também à questão da rentabilidade. Então, vamos adicionar aqui algumas empresas, né? Vamos pegar uma de cada um dos setores, né? Banco do Brasil. Vamos colocar aqui, opa, não apareceu, vamos colocar então a sigla BBAS aqui, ó, BBAS3, Banco do Brasil. Vamos colocar Taesa, na parte de energia. Vamos colocar Sanepar, na parte de saneamento. Vamos colocar Porto Seguros, na parte de seguros, de fato. E falta telecomunicação, vamos colocar aí a Vivo, né? VIVT3, que a 4 não tem mais negociação. E aí a gente clica em comparar. Vamos colocar um período de tempo maior aqui, 10 anos. Em 10 anos, incluindo os dividendos, o que a gente tem, tá? A gente tem Taesa disparada lá em cima, né? Com uma rentabilidade acumulada de 722,54%. Na sequência, a gente tem Porto Seguros, com uma rentabilidade de 409,5%. Depois a gente tem Banco do Brasil, com 312,3%. Depois a gente tem a Vivo, com 220%, aproximadamente arredondando. E a gente tem, por fim, Sanepar, né, que foi com menos rentabilidade, digamos assim, com 122,04%. A gente poderia fazer uma comparação agora, por exemplo, vamos pegar o nosso campeão aqui, foi Taesa, né? 722%, vamos tirar os demais. E vamos comparar com uma ação que a gente sabe aí que é uma ação que rende bastante, tem rendido muito nos últimos tempos, né? Vamos comparar com a VEG. Comparação de 10 anos também, incluindo dividendos. Então, a gente teve a VEG superando aí Taesa, mas por um longo período de tempo a gente vê que Taesa ela cresce de uma forma muito mais previsível, né? Enquanto a gente tem a VEG, por exemplo, oscilando bastante. Claro que ela dá um estirão aqui, principalmente ali em 2020, né? Depois de 2020, ela cresce muito, mas vocês podem ver que ela oscila, né? Porque nesse momento aqui, por exemplo, ela estava com 1.046% contra 444% de Taesa, e algum tempo depois ela chegou, inclusive, a perder a posição aí em relação a Taesa, que foi a 681, e VEG a 635 aproximadamente, né? Então, a lição que fica aqui, VEG, por exemplo, a gente sabe que é uma das melhores empresas que a gente tem na Bolsa de Valores brasileira, mas Taesa, que é uma empresa, vamos colocar aqui entre aspas, só para simplificar o entendimento, tá? Uma empresa simples,
que basicamente faz transmissão de energia elétrica, distribui bons dividendos e continua crescendo de forma recorrente, consegue praticamente acompanhar a rentabilidade de uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, que é a WEG. E se a gente tirar a WEG, que é o nosso exemplo, um dos melhores exemplos que a gente tem, e vamos pensar numa outra, como Petrobras, por exemplo. Vamos colocar PTR4 aqui, para a gente ver como é que fica. A gente tem que, no finalzinho, ó, a gente tem um longo período, praticamente todo ele, né, abaixo, e aqui no finalzinho Petrobras acaba ultrapassando, mas por quê? Por causa da questão, principalmente, dos dividendos que Petrobras distribuiu tanto em 2021 quanto em 2022, que foram dividendos aí que, na cotação da época da distribuição desse dividendo, bateram quase 50%, o que provavelmente não vai acontecer mais, tão cedo pelo menos, na empresa. Vamos fazer uma nova comparação aqui com uma empresa que também é do setor de commodities, a Vale. Vamos adicionar aqui para ver como é que fica o comparativo. E aí a gente vê que Vale fica bem abaixo, por exemplo, né? Ela nunca esteve acima, né? Lá no início um pouquinho, né? Mas ela nunca esteve acima de Taesa. A Taesa sempre foi superior, né? Até aqui no final a diferença se torna bastante relevante, de 722 contra 401 com 59. E por último aqui, só para a gente fechar o vídeo, vamos colocar a Magazine Luiza, que foi a queridinha até algum tempo atrás de todo o investidor da Bolsa de Valores brasileira, né? E a gente vê que quando a Magazine Luiza começa a crescer, a subir muito de cotação, ela realmente tem uma valorização absurda, né? Ela chega no seu auge aí aqui no Status Invest mostrando a quase 9.000% de valorização e depois ela começa a desabar, né? E aí ela chega aqui no final, hoje em dia, Magazine Luiza, quem tem há 10 anos em carteira, por exemplo, está com uma rentabilidade inferior à rentabilidade de Taesa. Para quem está acostumado a analisar esses gráficos de rentabilidade, a linha de Taesa, nesse caso aqui, como ela acaba se tornando bem retinha, porque a de Magazine Luiza dá estirões muito fortes, né? Então a linha de Taesa aqui lembra quase como um CDI, né? Ou uma taxa Selic. Ela anda praticamente em linha reta, subindo o tempo todo, mas uma subida controlada, não dá sustos, digamos assim. Então, a gente pode ver que essas ações do Grupo Best, elas têm sim rentabilidades muito boas, é claro que não são todas, a gente viu ali que Sanepar não tinha uma rentabilidade muito legal, mas as demais apresentam boas rentabilidades e o pagamento de dividendos que faz com que essa rentabilidade seja tão interessante de fato. Claro, Taesa é um dos melhores exemplos que a gente tem desse grupo, né? Mas é um grupo de ações, digamos assim, de uma maneira de tu analisar o mercado para tu escolher as empresas que tu vai investir, que eu acho muito interessante e eu acabo seguindo também da minha forma pessoal de investir nas ações que eu escolho para colocar na minha carteira, até porque receber o dividendo na conta é muito bom e tu não precisa se desfazer do teu capital acumulado, né, o teu número de ações para poder usufruir do dinheiro, né? Apenas o dividendo caindo na conta, pode reinvestir, pode utilizar, pode fazer o que tu bem entender com ele e pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, isento de imposto de renda, o que é uma vantagem bastante considerável, porque qualquer outra aplicação, tirando as incentivadas, como LCI, LCA e debênture incentivada, vai ter imposto de renda mínimo, pelo menos de 15% aí, né? Então, sendo isento, tu já tem uma vantagem bastante grande. Então, o vídeo de hoje, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido o que significa o BEST do pessoal do AGF aí e que vocês utilizem aí da melhor forma possível e que usem de fato ele para escolher algumas empresas para colocar em carteira. Pelo menos a maioria delas, né? A maior parte do dinheiro investido em ações desses setores. Aí acredito que é uma ideia bastante inteligente para manter o funcionamento da nossa carteira e manter a rentabilidade equilibrada ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.